Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, boa madrugada. Você que está nos escutando, você que está nos vendo, você que está desfrutando aí do nosso conteúdo gerado especialmente para você em qualquer hora, em Omni Channel, em qualquer canal. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Miguel Brambila e estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo em busca da razão perdida, não é verdade? Pontualmente 10 horas, terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, quase quarta-feira, já o centenário de Rui Barbosa, um dos maiores intelectuais brasileiros. Você vai saber um pouco mais sobre este mestre da intelectualidade brasileira, político também, aqui no Teoria de Tudo. Logo, vamos também trazer para você hoje uma super entrevista falando de espiritismo, é isso mesmo, a doutrina espírita, cristã, kardecista, um dos músicos mais conhecidos do Brasil, com 60 anos de trajetória somente na banda Os Incríveis e muito mais. O netinho, Luiz Franco Tomás, vai falar sobre as suas experiências de materialização de espíritos, de cura espírita, exclusivo aqui, né, para o Teoria de Tudo, no canal 14 da NET, na TV Caxias. Um grande abraço à nossa audiência nas redes sociais de Sabe Caxias, com o apoio de EAD Unicesumar, Top Doll Informática e Revista Acontece. Está no ar mais uma edição do Teoria de Tudo. Fica aí, nós já voltamos. Tem um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver. Muito bem, amigos, amigas, espíritas, queridos irmãos ou não espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, nós estamos de volta aqui com o nosso trabalho de caridade com a doutrina espírita. A divulgação da doutrina espírita é a maior das caridades, disse Allan Kardec. E nós temos um compromisso, não é, de responsabilidade social com aquilo que é para nós, em nossas vidas, na maioria das vezes, uma tábua, né, de salvação, de esperança, de transformação, de fé, de coragem, enfim. O espiritismo, nós sabemos, é ciência, filosofia, religião, mas são feitos esses caminhos, esses trabalhos por pessoas como nós, seres imperfeitos, cheios, né, de resgates, né, e expiações, no mundo de provas e expiações, mas na certeza de que estamos juntos construindo um mundo melhor. Então, eu sou Miguel Brambila, fico feliz de ter novamente aqui conosco um amigo querido que se transformou ao longo aí do tempo, através, né, da vida, músico consagrado na música brasileira, o Luiz Franco Tomás, o netinho da banda Os Incríveis, ele que é espírita também já ao longo de toda a sua vida, e que vai falar sobre as suas experiências, de todas elas, e uma recentíssima,
né, com o seu filho, o Sandro, né, Reich, que esteve no Lar Frei Luiz, passou por uma cirurgia, fenômenos de materialização, enfim, tudo isso considerando, não é, a vida que nós temos no dia a dia, vale para você analisar, refletir. Nós estamos aqui apenas só propondo nada que seja de imposição. Netinho, sempre é um prazer conversar contigo, meu amigo querido, meu irmão. Seja bem-vindo aqui, né, à nossa reflexão espírita. Oi, Miguel, meu grande amigo. Muito obrigado por essa oportunidade fantástica. Olá, pessoal, meus queridos, quem me conhece ou quem não me conhece, prazer grande estar aqui, principalmente falando desse assunto que é maravilhoso. Minha vida toda é calcada com base no espiritismo, porque eu sempre fui meio desajustado, assim, sabe? E eles me salvam a todo momento. Eu tenho histórias assim, que, olha, dificilmente eu vejo aí pessoas espíritas contando as experiências. Dificilmente eu vejo alguém que tenha tido tanta ajuda, tanta cura, tanto milagre, assim, entre aspas, né? Como eu. Estou à disposição. Legal, cara. E a base, né, de receber essa ajuda, e você demonstra aí com toda a felicidade que teve de receber as curas que Jesus te deu, e que por merecimento, está na humildade também. Tu demonstra isso no dia a dia com as pessoas. Antes de nós falarmos, Netinho, do caso do Sandro, que nós vamos citar, né, o Lar Frei Luiz, a experiência que foi publicizada por ele próprio, né, agora recentemente, né, não faz muito tempo, e ele felizmente se recuperou, já está fazendo show, já assisti ao vivo, que isso que é muito legal. Resume um pouco, né, do que tu achar principal das tuas histórias no espiritismo, né? Tu falaste, por exemplo, teve várias experiências, né? O que tu acha importante de dizer para o nosso público nesse momento? Bom, as pessoas costumam confundir muito o que é o espiritismo, né? Principalmente porque eles confundem com uma religião somente. Confundem, de repente, aquele negócio que você vai falar alguma coisa sobre o espiritismo, a pessoa fala, eu acredito. Eu falo, você acredita? Acredito, então você não conhece o espiritismo. Então você não tem fé. Não, mas eu acredito. Acreditar é uma coisa. Ter a certeza do que o mundo espiritual existe, está à nossa volta e que é igual aqui embaixo, né? De acordo com os valores que mudam somente. Então, sabe, é uma questão de muita fé, é uma questão de crença, mas é uma questão também de estudar o espiritismo, de saber exatamente como funciona esse mecanismo todo do céu com a terra, da terra com a lei, através de pessoas que entendem isso, que estudaram isso, que passaram para nós, como Allan Kardec, por exemplo, como Chico Xavier, e hoje ainda tem aí esse doutor Paulo Frutuoso, que é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Ele, inclusive, aqui, ele não se coloca muito como espírita, assim, atuante, mas é um estudioso como ninguém, né? E tem um conhecimento, assim, bárbaro. Eu estive com ele pessoalmente no São Luís, no Rio de Janeiro, quando fomos levar o Sandro lá para ser curado, e lá ele foi beneficiado com uma preparação da cura, né? Porque ele tinha que passar pela matéria, pelas mãos do médico aqui. O caso dele era muito grave, ele vinha desde a medula, né? Se ele tivesse aqui, ele poderia explicar melhor, porque ele é bem meticuloso nisso.
ele guarda todos os detalhes. É que nem o Rony Fon, né? Quando ele vai explicar aquela cirurgia dele, ele fica 1 hora, põe detalhes, põe nome em tudo, sabe tudo. Isso não é do time do Rony. Eu sou meio desligado, eu já sou mais desligado. Estou curado, tá bom, já vou para outra, daqui a pouco já caio de novo. Eu tenho histórias, Miguel, que é impressionante de cura. Mas assim, sabe, quer ver? Vou contar uma que é uma das maiores, assim. Tive várias desse tipo até. Eu estava com a minha esposa, Sandra, de carro, na Imigrantes, e de repente peguei uma poça d'água grande, a hora que eu fui entrar à direita, para chegando em São Paulo, e tinha uma poça na entrada, e o carro virou, era uma Caravan, e eu bati no poste, o poste bateu exatamente na minha porta, e o carro fez isso, né? Abraçou o poste. E ela caiu em cima de mim. Então ela me espremeu também. Não aconteceu quase nada com ela por causa disso. Mas eu quebrei bacia. O ilíaco da bacia ficou assim, ó. Costela, parece que 6 costelas, uma coisa assim. E fiquei paralisado, imóvel, fui para o hospital, só mexia a cabeça, os olhos. E médicos lá, como a gente é um pouco conhecido, famoso e tal, eles tratam a gente sempre com muito carinho, né? Principalmente quando o cara conhece a nossa história, o médico. Então, ali em cima de mim, 5 médicos, tal, e todos falaram a mesma coisa, que eu nunca mais iria andar normalmente, que eu iria ficar de cama talvez uns 6 meses e depois começar a fazer fisioterapia, tentar cadeira de roda, esse tipo de coisa. E 1 semana eu estava andando e tocando, correndo. Olha só. Porque aí eu falava para as pessoas, eu falava baixinho até, eu falava para as pessoas e ninguém me dava bola, até que a Sandra mesmo veio e eu falei, chama Maria, que é uma médium de cura fantástica, que eu acompanhava ela, trabalhava com ela. Eu era aquele cara que fazia as orações, porque ela era inconsciente. Então tinha que ter alguém ali para fazer a abertura e o fechamento e fazer ela voltar, tá amparando. E eu fazia isso, era um deles, né? Que tinha outros também, quando eu não podia. Mas fiquei quase 30 anos ao lado dela. E aí ela veio e enfiou a mão por baixo das minhas costas. Eu gritava, ela enfiou a mão e a outra mão por cima, fez uma prece assim, falou, pegou na minha cabeça e levanta. Eu falei, não aguento. E foi levantando assim, eu... E ela me colocou sentado. Ela falou, mas você precisa levantar, ficar em pé. Eu falei, meu, terrível, né? Impensável. Aí eu fiquei em pé na sala da minha casa. Tinha várias pessoas, músicos, estava lá o pessoal do Tutti Frutti, o pessoal da banda dos Incríveis, do Bombom, que na época o Sandro era pequenininho ainda e tal, estava do Bombom. Enfim, estava cheia, e eu cheguei na sala devagarinho, como se estivesse com uma perna nova. Eu sentia como se meus ossos estivessem soldados, assim, sabe, grosso, e vinha devagarinho cheguei na sala andando. Aí, isso era o quê? Logo depois do almoço. Quando foi à noite, apareceram 2 médicos que o meu sogro, que era totalmente cético, ele chamou os 2 médicos amigos dele para, né,
Para mim veio aquilo ali, porque era impossível. Os médicos chegaram, pediram as chapas, botaram no abajur de casa e ficaram discutindo ali os detalhes que estavam mostrando na chapa. E um conversando com o outro, meu sogro chegou do lado e falou: doutor, o que a medicina me diz disso? Não é possível. O que a medicina tem a me dizer? O médico virou para ele e falou: o senhor tem uísque aí? Ele falou: ué, para que uísque? Para encher a cara, porque ó, aqui o cara tá aleijado na chapa. E o cara lá pulando, que nem louco, dançando já com todo mundo. Sabe? É uma coisa nossa, não tem preço. E isso, Netinho, vários casos desse. E isso vem, né, junto ao encontro da nossa conversa, porque o doutor Paulo, e aí nós vamos falar mais sobre o Sandro, eu vou botar ele na tela um pouco, a medicina mediúnica do futuro. Ele mesmo fala, e a gente também pensou, né, em falar um pouco sobre mediunidade também. A mediunidade, a pessoa que não tem ainda muita conhecimento, né, sobre o espiritismo, vai estudar no Livro dos Médiuns, que é um médium entre universos paralelos, dimensões paralelas, etc. Né? Aí está o Livro dos Médiuns, que esse aí que o Netinho está mostrando, né, de Allan Kardec, que é uma obra do século XIX, fantástica, que antecipa a física quântica, antecipa um monte de coisas. Né? E coloca essas curas, também já existem livros que colocam as curas de Jesus como ciência. O milagre é o que a gente não conhece, o que aconteceu contigo e que tu prova. Então, quer dizer, se aconteceu na época de Jesus, aconteceu contigo, e é importante tornar isso. E o doutor Paulo, vou botar um pouquinho aqui na tela, só para a gente apresentar ele, que é um dos autores, né, desses tipos de livros da medicina do futuro, o autor do livro, né? E vamos ver ele só uns minutinhos para ver como ele fala e depois a gente volta ao assunto, tá bom, Netinho? Segura aí. Aprendeu com civilizações que nem mais existem, com planetas que nem mais existem, mas ele aprendeu. E eu, como médico, também vou aprender. Eu sou imortal. Eu vou aumentando cada vez mais os meus conhecimentos. Então nós estamos no caminho. Nós estamos numa fase em que essas informações estão sendo fundamentais. Nós queremos saber quem somos, de onde viemos, para onde que nós estamos indo, onde é que estão os nossos entes queridos que já faleceram, estão vivendo aonde. Exato. Então nós estamos numa encruzilhada, e essa encruzilhada está constituída pelas ciências e pelas religiões. As religiões estão me levando até a morte e estão me orientando a não ter mal conduta, não roubem, não matem, não prestem falso testemunho, e me convenceram que eu vou continuar vivo após o fenômeno natural da morte. O que mais? Nada. Quem é que vai me sustentar? Não sei. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Eu vou precisar de algum alimento? Não sei. Onde é que eu vou morar? Eu vou trabalhar? Eu vou estudar? Criança vai crescer? Idoso vai rejuvenescer? Cego vai enxergar? Paralítico vai andar? Nada. Você se volta para a ciência. Tudo é obra do acaso. Sabe como é que a ciência classifica um canceroso? Um azarado. Ele teve o azar de um dos seus trilhões de células sofrer um conjunto de mutações que transformaram essa célula numa célula cancerosa. Então, eu estou perdido numa encruzilhada. Alguém vai ter que me voltar do lado de lá para me explicar o que está acontecendo. E voltou, através dos fenômenos de teletransporte e de materializações. Olha que legal, né? Eu escolhi quase que aleatoriamente o caso, mas deu bem certinho onde nós estamos falando, né? O caso não existe, né? Não existe, né? E é incrível como as coisas acontecem. Eles estão do nosso lado, eles estão do nosso lado. Estão junto com a gente, quando a gente faz uma coisa que tem a ver com o interesse, assim, do bem, os espíritos bons, evoluídos, vêm até nós. Olha aí, eu com ele. E aí engraçado que ele que veio falar comigo, porque eu fiquei meio inibido de falar com ele, né?
Ele veio e falou, pô, você não é o Netinho, músico e tal. Eu falei, sou. Ele falou, prazer, quero tirar uma foto consigo. Eu falei, nossa, prazer é meu. Eu que sou seu fãzão. Aí ele falou assim, ó, eu toco teclado também. Tem um conjunto, verdade. Ele legal. tem um conjunto, sabia? Sim, aí ele mostrou ali, tinha os médicos lá também. Ele falou, ó, aquele lá toca guitarra, aquele lá toca bateria, aquele toca baixo, e eu toco teclado. Olha que legal. E aí tu estiveste lá devido, como tu citou, assim, não precisa citar dados médicos, mas o Sandro estava com um problema sério de pressão na coluna, que ele poderia ficar paraplégico, né? Um músico de qualidade, exatamente. foi baterista da banda Bombom, é guitarrista dos Incríveis, é um produtor musical conhecido, famoso também, não só por ter teu filho, mas pelos talentos dele. Nós já fizemos outros trabalhos aqui com ele disse que foi maestro numa outra vida, né? Que ele sabe que foi, então não é o acaso, não existe. E teve também nas costas, né? Um problema interessante que você também teve, né? E conta um pouquinho como foi o ponto crítico até vocês chegarem ao Frei Luiz e conseguirem, né? Unindo, né, Netinho? É importante dizer que o místico, o doutor Paulo, fala isso, tanto que ele é cirurgião e ele disse, eu não posso ser alucinado, senão eu não seria cirurgião há 40 anos, professor e tal. Então unem as medicinas espirituais e as medicinas físicas, tanto que o livro é a medicina mediúnica do futuro, né? Fala um pouco sobre isso, por favor. O centro do Frei Luiz, lá de Jacarepaguá, é muito grande, é uma cidade. Você entra de carro, né? Você anda na frente dos salões, que são várias salas, você entra de carro, porque é muito imenso. E ainda tem um morro ali que vai pelo meio do morro, que vai até um matão mesmo, uma selva, e ali tem uma espécie de santuário, onde são feitas as materializações. E a primeira vez que a gente foi, porque a gente foi assim, né? Foi a Edna Queiroz, que é uma médium fantástica, lá do Lar da Redenção de Recife, um centro também maravilhoso, que orientou que o Sandro fosse nesse centro, porque o caso dele era bem grave. E nós fomos atendidos e tal, o pessoal nos tratou muito bem. Nos colocou numa palestra lá que estava, a gente ficou ouvindo aquela palestra, tomamos um passe e pediram para que a gente retornasse. Nós viemos para São Paulo e voltamos depois no Rio, eu carregando o Sandro de cadeira de roda, no aeroporto, no avião, né, lá direto, no hotel, tudo sempre. E ele não andava, ele já estava bem grave o caso dele. E aí nós fomos, eles pediram para a gente chegar às 6 horas da manhã. E pegamos uma cadeira de roda elétrica para subir o morro, para ir até essa mata, até esse santuário que ficava no meio de uma floresta. Quando nós chegamos nesse lugar, que a gente entrou, assim, um lugar muito gostoso, nossa, um ambiente assim, parecia que a gente estava num outro mundo de verdade. Tinham várias cabines que eram onde ficavam os médiums, doadores de energia, né? Inclusive o doutor Paulo estava numa das cabines, né? Super humilde, o cara ali doando energia para uma pessoa que ele nunca tinha visto, né? Que nem conhecia. E aí muito escuro total, você não chegava a nada, e frio, quase 15 graus abaixo de zero, que era para permitir a vinda de um espírito e se materializar. E aí veio aquele clarão, e eu vi meio de longe, não dava para ver muito bem. E o Sandro, que viu, né, que disse que o espírito se materializou, passou a mão na coluna dele, em todo o corpo e tal. Ele viu?
Ele enxergou o espírito. Ele enxergou o espírito, Olha só. E aí, acabou aquilo depois demorou o quê? Quase 1 hora ou mais, um pouco, não lembro, não tenho muita lembrança assim do tempo. E aconteceu até uma coisa engraçada, porque eu não esperava ele chegar do meu lado, mas eu não via nada, estava tudo escuro, de repente eu senti a presença de uma pessoa do meu lado. Aí eu já virei para ele bem baixinho no ouvido: meu querido, você vai ficar bom, que maravilha, que coisa louca, que coisa maravilhosa, fantástico. Você vai tudo baixinho, né, no ouvido e tal. E ficou ali e tal. Daqui a pouco acendeu a luz, era outra pessoa que estava do meu lado. Olha só. Desculpa, ele não dá batida. Botaram ele na frente, daí sentou uma outra pessoa do meu lado. Foi engraçado. Sim. Mas olha, que coisa fantástica. Ele saiu de lá e foi orientado para continuar o trabalho na matéria que ele teria que ser operado, mas já foi preparado lá. Sei lá, acho que eles fizeram alguma coisa no centro da espinha, da medula, que é onde atingiu o restante, né? Eu não entendo muito disso, não sei explicar muito, infelizmente. Sim. Mas, pô, agora eu tinha. Olha que legal, né? Olha que legal aí o Netinho trazendo aí a sua experiência, né? Com materializações, com curas espirituais e prova sobre isso, né? Nós trazemos esse assunto aqui para o Teoria de Tudo, assim como outros tantos que entram aqui na nossa programação, não é? Já falamos de todas as religiões e falando também sobre essa questão da ciência espírita. Que legal. Esse é o Teoria de Tudo. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos para falar de Rui Barbosa. Fica aí. Tem um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha: presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade, ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Que estuda ou conhece muitas ciências, indivíduo cujo conhecimento dicionários registram o significado de polímata. Pessoa que estuda ou conhece muitas ciências, indivíduo cujo conhecimento não é limitado a uma única área. O adjetivo se aplica à figura que, em vida, brilhou incontáveis vezes no plenário do Senado e que permanece uma fonte de inspiração para todos os discursos. Sob o patrocínio do saudoso Rui Barbosa, então ministro da Fazenda e hoje patrono do Senado Federal. Em 1890, quando a República ainda nascia no nosso país, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, baiano como eu, destacou a importância de o país alcançar o ideal republicano de equilíbrio entre os poderes. Rui Barbosa foi advogado, jornalista, político, diplomata, escritor. A oratória do baiano impressionou colegas por 32 anos no Senado. É, junto de José Sarney,
um recordista de mandatos, 5 no total, uma trajetória iniciada em 1890 e concluída em 1º de março de 1923. Senhores senadores, nenhum dever ser-me-ia mais penoso do que este de comunicar-vos oficialmente o falecimento do senador Rui Barbosa, que durante 32 anos foi o maior orgulho, a glória mais alta e mais pura do Senado da República. Como não poderia deixar de ser, a morte dele foi destaque nos principais jornais brasileiros. Rui Barbosa se engajou em muitas causas, como a abolição da escravatura. Atuou em várias frentes e acumulou realizações. A ele nós devemos, por exemplo, em grande parte, a primeira Constituição Republicana do Brasil, de 1891. Uma Constituição que vai estar sintonizada com o mundo naquele momento. E na verdade, vai ter na Constituição norte-americana a sua grande referência. Daí algumas conquistas que vão surgir, como, por exemplo, o habeas corpus no sistema jurídico brasileiro. Rui Barbosa foi uma das figuras mais importantes da história brasileira. Não só como grande jurista, mas na realidade podemos dizer que ele é quase que um pai das instituições modernas do Brasil republicano. Foi o grande inspirador da Constituição de 1991, foi o pai da federação, na verdade ele se inspirou no modelo norte-americano para criar a Federação Brasileira, junto com seus colegas constituintes. Ele, portanto, é o patrono do Senado, já que o Senado é a casa da federação. Ao mesmo tempo, ele inspirou e determinou a criação do Tribunal de Contas da União, ele é o patrono dos Tribunais de Contas da União. Um homem de inteligência, de reconhecimento internacional e que é nossa fonte de inspiração quando entramos nesse plenário. Apesar do papel destacado nos primeiros anos da República, Rui Barbosa precisou ir para o exílio. Isso porque ele se opôs ao golpe que levou Floriano Peixoto ao poder. Após o período de exílio, reassumiu sua vaga no Senado, onde foi reeleito sucessivas vezes. Em 1907, representando o Brasil na Conferência de Paz em Haia, na Holanda, Rui Barbosa se destacou como pacifista pela sua defesa na igualdade de todos os países, tanto nos direitos quanto nos deveres, e ficou conhecido como Águia de Haia. Ele foi senador e no Senado, na tribuna do Senado, a sua voz sempre esteve a favor das liberdades, de uma democracia que pudesse ser alastrada. Se candidatou mais de uma vez à presidência da República e foi derrotado pelas oligarquias do interior do Brasil. Ao se candidatar à presidência da República em 1910, Rui Barbosa inaugurou o Corpo a Corpo, pois pela primeira vez um candidato pedia votos diretamente aos eleitores. A campanha civilista foi derrotada naquele ano por Hermes da Fonseca. Rui ainda se candidataria à presidência em 1919, perdendo dessa vez para Epitácio Pessoa. Rui Barbosa é o patrono do Senado e uma referência para os defensores da democracia. Foi um democrata e é ele que nos inspira a continuarmos aqui, trabalhando para que nós possamos viver em harmonia no nosso país. Para marcar a importância de Rui Barbosa, há aqui no Senado duas propostas que pretendem homenageá-lo. Uma delas de autoria do senador Randolfo Rodrigues para dar ao plenário do Senado exatamente o nome do patrono da casa. Uma outra proposta de autoria da ex-senadora Maria do Carmo Alves cria o Prêmio Rui Barbosa, com o objetivo de homenagear pessoas que tenham contribuído com o poder legislativo e com as carreiras jurídica e diplomática. No arquivo do Senado há um vasto material de Rui Barbosa, com os seus famosos discursos que duravam até 4 horas, além de manifestos, projetos e documentos importantes, como a Constituição Original de 1891, que teve forte participação de Rui Barbosa, e por isso ele foi considerado o pai da primeira Carta Magna do período republicano. Há também a mensagem do presidente da República, Afonso Pena, em 1907, pedindo ao Senado uma licença para que Rui Barbosa pudesse participar da Conferência de Paz em Haia. E também uma proposição de 1927, 4 anos após a sua morte, para a criação de um museu, que hoje é a Casa de Rui Barbosa,
onde era a própria residência de Rui e que fica no Rio de Janeiro. Para pesquisa, é só enviar um e-mail para o arquivo@senado.leg.br e com a solicitação, ou então entrar no portal, na página do Senado, na página do arquivo, tem um formulário, a pessoa pode preencher com o pedido de pesquisa, solicitando qualquer documento. O que a gente tiver, a gente digitaliza e envia para o solicitante, para o pesquisador, para o professor, para quem precisar dessa documentação. A sessão solene que foi proposta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está marcada para as 10 horas da manhã desta quarta-feira. Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E Rui Barbosa foi um importante advogado, jornalista, escritor e político brasileiro do século XIX e início do século XX. Ele é amplamente conhecido por sua luta incansável pelos direitos políticos e sociais do povo brasileiro e por sua defesa da democracia e da justiça. Em março se dá o centenário de sua morte e no programa de hoje celebraremos sua herança política e literária para o país. Para conversar sobre o assunto, nosso convidado é Júlio Lopes, pesquisador da Casa de Rui Barbosa. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, Sérgio. Olá, telespectadores. Júlio, para a gente começar, então, vamos falar sobre a importância política de Rui Barbosa para o Brasil. Resumir Rui... Você já citou vários papéis que ele desempenhou na vida, né? Rui se dedicou, Sérgio, a cerca de 20 tipos de causas. Eu vou sintetizar dizendo que Rui foi, mais do que tudo, um pedagogo cívico, um missionário cívico ou um missionário de cidadania. Em todas as suas causas, todas essas 20 causas que mencionei, o fio comum, o que havia de comum em todas elas, era a preocupação de Rui em contribuir, em construir uma cultura cívica para a população brasileira. Ele acreditava que seu papel deveria ser sempre exemplar nesse sentido. Eu vou dar só um exemplo, claro que não vou falar das 20 causas aqui, mas veja só, em 3 causas nas quais Rui foi vitorioso ainda em vida, o que não aconteceu em todas elas, claro, a abolição da escravatura negreira, a descentralização política do território brasileiro, que é a federação, e a criação da educação física. Nessas 3 causas, tão díspares entre si, o que há em comum? Em comum há exatamente essa preocupação em construir aquilo que a ciência política e a sociologia política contemporâneas chamam de cultura cívica, Sérgio, ou seja, uma cultura participativa da população, de tal modo que uma atitude participativa da população condicione o funcionamento das instituições públicas, de todas elas, não é? Principalmente dos poderes eleitos, legislativo e executivo. No caso da abolição da escravatura, o que é que isso tem a ver com a cultura cívica? É que Rui considerava uma abominação a escravidão à medida que as famílias se tornavam ambientes inóspitos para a noção coletiva de cidadania, já que nas famílias brasileiras, então, havia gente dona de gente, não é? Portanto, não havia nenhuma noção de indivíduo cívico
uma noção cívica de indivíduo, em que o indivíduo é definido pelo exercício de direitos e pelo cumprimento dos mesmos deveres que os demais indivíduos. No caso da descentralização federativa, Rui considerava fundamental a existência de regiões e locais, que são os nossos municípios de hoje, né, com governos próprios. Essa é a descentralização política. Ou seja, à medida que o indivíduo tinha poderes locais com os quais se defrontava, ele também tinha um aprendizado democrático, né? Que ele não teria se houvesse num território continental, como é o brasileiro, apenas o governo nacional, apenas o governo da União. E, por fim, a criação da educação física, que foi criada, toda idealizada por ele, Rui Barbosa, e ele convenceu o rei, então, Dom Pedro II, na criação dessa disciplina da educação física, da própria profissão, né, desse tipo de professor, tem a ver com o desenvolvimento físico acompanhar o desenvolvimento mental, ou seja, também a autonomia individual. Rui chamava isso a necessidade de um vigor físico essencial à individualidade. Então, obviamente, a individualidade é base para qualquer noção de cidadania. Então, Rui foi sempre um cultuador, um cultivador de uma cultura cívica que ele considerava fundamental ao Brasil, porque ele já tinha essa admiração, ele já tinha essa compreensão. Na opinião de Rui, a monarquia representativa na Inglaterra e a República Presidencial norte-americana eram instituições, eram arquiteturas institucionais, democracias, enfim, que funcionavam bem ou funcionavam melhor porque a população era dotada de uma cultura cívica e o Brasil precisava disso, fosse qual fosse a forma adotada pelo seu regime democrático. Já que Rui lutou por isso desde a monarquia. Rui era um democrata na monarquia e foi um democrata também na República. Interessante você comentar que ele participou dessas duas fases, né, do nosso país, a monarquia e a república. Queria que você comentasse mais um pouquinho sobre a relação de Rui Barbosa com a monarquia brasileira e depois com a república. Pois é, Sérgio, Rui tentou fazer com que a monarquia brasileira ficasse mais aparentada Rui foi um reformador dessa monarquia. Ele conseguiu muito poucas das reformas que ele buscou. Ele tinha como parâmetro, enquanto foi monarquista, a monarquia representativa inglesa. Eu vou falar só de alguns pontos que ele conseguiu reformar na democracia. Por exemplo, as eleições, os postos eletivos eram basicamente eleitos indiretamente. A própria eleição de deputados gerais ou deputados nacionais, a gente diria federais hoje, mas na época ainda não era uma federação, foi uma vitória de Rui. Rui foi deputado antes de ser senador, já na República, né? Mas ele foi deputado e tentou fazer algumas reformas na monarquia. A principal era a abolição da escravatura. Mas ele tentou também fazer com que a monarquia brasileira fosse a primeira monarquia federativa, autonomizando as províncias. Seria uma inovação, mesmo em termos de direito comparado, de regime federativo comparado. Mas isso ele não conseguiu. Ele se desencantou com a monarquia à medida que não conseguia reformar a monarquia exatamente no sentido que eu falei anteriormente, ou seja, de estimular, fomentar uma cultura cívica na população, e acabou se tornando republicano. Mas Rui, apesar de ter sido um republicano tardio, foi dos republicanos mais radicais.
assim que se converteu, como ele mesmo disse, né? Mas, basicamente, Sérgio, o que fez com que ele tanto tentasse reformar a monarquia, quanto depois aderisse de modo bastante entranhado à República, que ele ajudou a fundar, ele participou, não foi um conspirador lá do íntimo do Marechal Deodoro, mas foi um conspirador com intimidade suficiente para saber do movimento e participar do movimento desde o seu início. O movimento que eu digo é a proclamação da República, o golpe militar, que abriu a possibilidade da Assembleia Constituinte e tudo mais, enfim, para o regime republicano. Mas Rui foi federalista a vida inteira. Ele foi federalista como reformador da monarquia, e ao se desencantar com a impossibilidade da monarquia se reformar, principalmente se tornar federativa, ou seja, de haver essa descentralização política do território brasileiro, efetivamente, ele acabou se tornando um republicano, onde ele conseguiu realizar o seu principal sonho político, que foi o sonho da federação, essa descentralização política, né, de estados, municípios, que já era uma inovação, Sérgio, porque município só é autônomo no Brasil. Em nenhum outro lugar, nenhuma outra federação do mundo você encontra município dotado de tanta autonomia quanto os estados federados, como você encontra no Brasil. Isso foi um resultado também dessa idealização federativa de Rui. Mas Rui, só para fechar esse ponto, Rui também se desencantou ao final da vida com a República e morreu defendendo uma revisão da federação, do regime presidencial, enfim, uma revisão da Constituição, do regime republicano que ele ajudou a fundar. Falando em revisão da Constituição, Rui participou ativamente da evolução da Constituição Federal Brasileira. Queria que você comentasse a participação de Rui Barbosa na evolução da nossa Constituição Federal. Sim, Rui teve um papel fundamental na própria elaboração da primeira Constituição republicana. Foi a Constituição de 1891. Aos telespectadores que se interessarem em visitar aqui a casa de Rui Barbosa, aqui no Rio de Janeiro, né, Rua São Clemente 134, bairro de Botafogo, uma das salas da casa de Rui, que foi preservada, é chamada de Sala da Constituição, que era onde ela acabou sendo escrita, em boa parte, se não toda ela, né, escrita porque Rui funcionou como um supervisor da comissão que elaborou essa Constituição. Então, eles se reuniram nessa sala, aqui na casa de Rui Barbosa. Mas eu vou falar só de alguns pontos que foram fundamentais e que foram vitórias de Rui. A principal na Constituição foi a descentralização, ou seja, estados e municípios adquiriram autonomia no Brasil. A outra foi a liberdade religiosa. A liberdade religiosa foi uma das primeiras causas de Rui, juntamente com a abolição da escravatura, desde jovem, né? Desde estudante de direito ainda. E a liberdade religiosa significava o seguinte, Sérgio, na época, até durante a monarquia, Rui sempre foi católico, embora tenha sido também maçom, né? Mas Rui defendeu, mesmo sendo católico, o fim do consórcio, que era como ele chamava, o consórcio entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica. Na época, era uma religião oficial, só se podia ser católico, inclusive para votar por um bom tempo. Uma das reformas que Rui conseguiu, aliás, na monarquia, foi que não católicos pudessem votar. Em determinado momento, já no final da monarquia, foi uma das reformas que ele conseguiu. Mas a liberdade religiosa ele só conseguiu inscrever na Constituição Republicana de 1891 do jeito que ele imaginava, que era uma laicidade relativa,
né? Ela admite a revelação cristã, não católica, mas a revelação cristã como fundamental à tradição brasileira. Então, se permite, por exemplo, que é algo que se encontra ainda hoje, haver crucifixos, símbolos cristãos em ambientes públicos, mas sem impedir, sem coagir de maneira alguma outras religiões ou mesmo o ateísmo. Então, esse era como Rui entendia que deveria ser a liberdade religiosa, e ela só foi inscrita na Constituição de 1891. Até então, Sérgio, nascimento, morte, casamento, apenas, enfim, todos os registros da vida civil só eram possíveis através de ritos católicos. Isso foi uma outra vitória de Rui. E, por fim, o próprio Senado, já que eu estou falando na TV Senado, né, Sérgio? Enfim, o Senado só se torna realmente um órgão importante com o Rui, com a Constituição de 1891, e adquiriu todas essas funções que até foram, têm evoluído com o tempo, mas basicamente o desenho vem da idealização senatorial, por assim dizer, de Rui Barbosa. E foi quando Rui começou a sua carreira como senador. Rui, aliás, é o senador com mais mandatos. Até o momento dessa entrevista, é o senador com mais mandatos, né? E o único a ter uma estátua aí no plenário do Senado. É verdade. Júlio, você comentou sobre os ganhos, as vitórias, as causas de Rui Barbosa. E eu te pergunto, como que a Casa de Rui Barbosa, a Fundação Casa de Rui Barbosa, atua hoje para preservar, para manter essas conquistas aos cidadãos, para que não haja retrocessos? Então, qual é a atuação da Casa de Rui Barbosa para manter viva não só a memória, mas manter esses direitos e essas conquistas aos cidadãos? Então, as atividades da Casa de Rui Barbosa, que foi a casa em que Rui morou até a sua morte, embora ele não tenha morrido nesta casa. Ele morreu numa casa também dele em Petrópolis, que era para onde ele ia sempre que ficava doente, enfim, para se recuperar. Mas então faleceu lá, na casa dele em Petrópolis, que é uma casa que não é mais da família de Rui Barbosa. A Casa de Rui Barbosa desenvolve várias atividades relativas às causas às quais Rui se dedicou. Você falou das várias personagens, digamos, das várias personas que Rui desempenhou, né? Então, Rui foi filólogo, foi jornalista, foi jurista, foi, a rigor, um jurista político, jurista, enfim, político, que extraía suas posições políticas também de valores jurídicos universais, ou pelo menos valores constitucionais, principalmente a partir da Constituição de 1891. Então, a Casa de Rui Barbosa é um lugar que estimula reflexões sobre vários temas que dizem respeito a essas várias atividades que Rui desempenhou em vida. E, Júlio, você comentou aí das várias facetas, né, e funções de Rui Barbosa durante sua vida. Um dos momentos mais memoráveis de Rui Barbosa foi a participação dele como embaixador na segunda Conferência Internacional de Paz em Haia. Queria saber de você, que contasse para a nossa audiência, que ganhos, que consequências isso trouxe para a vida de Rui e também para o Brasil. Essa participação, Sérgio, foi uma participação só, fazendo falando de um detalhe, Rui já era crítico dos governos republicanos nessa época, né? Mas, apesar de não ter uma boa relação política com o governo da época, ele foi enviado, aceitou ser representante do Brasil nessa conferência de paz, que não conseguiu evitar a Primeira Guerra Mundial. Mas Rui participou de uma maneira tão efetiva. Rui falava várias línguas, enfim, desde jovem.
Rui, inclusive, havia se formado antes, né? Antes do tempo, com 15 anos, já havia se formado antes da idade de entrar na faculdade. Então, o pai, por exemplo, punha para aprender alemão, esperando o tempo de ingressar na faculdade. Então, Rui, quando participou da conferência, dominava os vários assuntos da conferência sobre colocação de minas oceânicas, enfim, captura de navios, mercantes, várias questões que eram discutidas ali, participando de todas as questões e tendo muitas de suas propostas, a maioria delas aprovadas, inclusive a ideia de uma corte arbitral, uma corte internacional de justiça, que foi criada mais tarde, Sérgio. Inclusive, ele foi... daí o apelido dele de Águia de Haia. Esse apelido foi dado pelos próprios participantes da conferência, que, enfim, adoravam vê-lo falar, né, ouvi-lo falar, discutir com ele. Ele estava sempre presente, participando, daí chamado de Águia. Parecia que nada lhe escapava na conferência, essa era a ideia. E Rui, no final da vida, que foi quando foi criada a Corte Internacional de Justiça, ele também foi escolhido juiz dessa corte. Não por influência do Brasil, mas porque os demais estados nacionais... Muito bem. Este é o Teoria de Tudo. Ó, que legal, né? Ouvir parabéns aí ao Brasil por ter tido mais um gênio, Rui Barbosa, que nós valorizemos este legado neste centenário, a sua cultura, a sua história. Faltam homens como ele no nosso presente. Gênio mundial. Rui Barbosa neste centenário, né? Fica aí a nossa homenagem também aqui do Teoria de Tudo. Muito obrigado. Nós voltamos na quinta-feira com mais assuntos de seu interesse. Um abraço. Tchau, tchau. Tem um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando... Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa